Você já ouviu falar das profecias que alertam sobre eventos catastróficos em nossa costa? Seria possível que a Bahia, um estado tão rico em beleza e história, pudesse ser palco de um grande desastre natural? Tsunamis, terremotos. Será que estamos realmente seguros? Ou será que estaremos ignorando os sinais? A Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, nos alerta sobre os tempos difíceis que virão. Palavras como estas ecoam profundamente: e houve grandes terremotos, e o mar entregou os seus mortos. Apocalipse 20:13. Será que essas profecias têm algo a nos dizer sobre o futuro? E será que relacionaremos isso com o que vemos ao nosso redor? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério e analisar as possibilidades reais de que eventos como tsunamis ou terremotos podem atingir a Bahia. Vamos entender as profecias, os dados científicos e o que realmente está por trás disso tudo. Fique comigo até o final deste vídeo. O que vamos explorar pode surpreender você e mudar totalmente a forma como você vê o mundo ao seu redor. Agora que já estamos preparados para esse tema tão intrigante, vamos começar com a análise. Será que existe mesmo uma chance de um tsunami atingir a costa baiana? Vamos descobrir! Para entender a possibilidade real de um tsunami atingir a Bahia, precisamos olhar para a ciência. A costa brasileira, incluindo a Bahia, é conhecida por sua estabilidade geológica. Mas o que isso realmente significa? O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana, longe das bordas de placas tectônicas onde os terremotos mais poderosos e, consequentemente, tsunamis geralmente ocorrem. Isso nos dá uma certa proteção contra grandes tremores. Mas será que somos realmente imunes a todos os tipos de desastres? Os cientistas discutem cenários hipotéticos sobre a penetração da Terra em grandes ilhas vulcânicas, como as Ilhas Canárias, poderiam gerar tsunamis que atravessassem o Atlântico. Embora sejam possibilidades, elas são consideradas extremamente raras. Além disso, a topografia submarina da nossa costa atua como uma barreira natural, dissipando a energia das ondas antes que possa causar danos significativos. Voltando às profecias bíblicas e outras específicas, é crucial diferenciar entre metáforas e fatos científicos. Muitas vezes, profecias são interpretações de sinais ou alegorias, e não impedem literais de eventos. No entanto, não podemos ignorar completamente os avisos. Eles nos incentivam a investigar, a buscar conhecimento e a nos preparar, caso o inesperado aconteça. Assim, enquanto a ciência nos oferece segurança, as profecias nos lembram de permanecer vigilantes e preparados. Embora o risco de um tsunami na Bahia seja considerado baixo pelos especialistas, é sempre importante estar preparado para situações inesperadas. Afinal, como sabemos, a natureza pode nos surpreender. Em países que convivem com o risco de tsunamis, sistemas de monitoramento e alerta rápido foram desenvolvidos para proteger vidas. No Brasil, embora não tenhamos esses riscos extremos, há estudos e monitoramentos feitos por instituições como o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Então, o que podemos fazer como comunidade? Informar-se, conscientizar-se e fortalecer as medidas de segurança, mesmo em situações que parecem improváveis. Afinal, como dizem Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem as consequências. Se olharmos para as profecias do Apocalipse, elas nos alertam sobre grandes eventos que podem transformar o mundo. Mas serão que essas mensagens são necessariamente literárias? Ou será que elas nos convidarão a refletir sobre o equilíbrio entre o material e o espiritual? A ciência nos ensina que o risco é pequeno, mas não inexistente. Já as profecias nos ensinam que devemos estar vigilantes, prontos para enfrentar desafios. Tanto no plano físico quanto no espiritual existe um espaço onde esses dois mundos se encontram, e é exatamente aí que devemos buscar sabedoria. Assim como o mar que banha nossas costas, a vida é cheia de mistérios e possibilidades. Cabe a nós estarmos preparados e atentos, com os pés no chão e o coração elevado. Agora que exploramos as profecias, os dados científicos e o que isso significa para a Bahia, é hora de reflexão sobre o futuro. Vivemos em tempos de incertezas, onde o equilíbrio entre a natureza e o ser humano parece estar sempre em xeque.
As profecias, como o Apocalipse, não precisam ser vistas apenas como anúncios de destruição. Elas também podem ser um convite à transformação, uma oportunidade para revermos nossas atitudes diante da vida, da natureza e, principalmente, uns dos outros. Apocalipse 21h04. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Este verso nos lembra que, mesmo diante dos desafios, há esperança. A fé nos dá força para superar as dificuldades, enquanto o conhecimento e a ciência nos ajudam a nos preparar. Então, o que podemos fazer com tudo isso que aprendemos hoje? Primeiro, devemos buscar conhecimento. A ciência está aqui para nos ajudar a entender o mundo ao nosso redor. Devemos estar atentos às informações confiáveis e preparadas para agir de forma responsável, mesmo diante de situações improváveis. Segundo, devemos fortalecer nossa espiritualidade. A fé não é apenas uma crença, mas também uma fonte de força e unidade. Como comunidade, podemos enfrentar qualquer desafio quando estamos unidos, tanto no plano físico quanto no espiritual. Por fim, lembremos que o futuro não é algo fixo ou predeterminado. Ele é moldado pelas nossas ações e escolhas no presente. E, como diz em Mateus 7h24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as práticas serão comparadas a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Construímos nosso futuro sobre essa rocha, com sabedoria, fé e união. Depois de tudo que vimos aqui hoje, é impossível não pensar na grandiosidade e no mistério da criação. A Bahia, com sua beleza e riqueza cultural, é um reflexo da força e da serenidade que a própria natureza nos oferece. Mas também nos lembra da nossa fragilidade diante de eventos que estão fora do nosso controle. As profecias nos convidam a refletir sobre como lidamos com o mundo ao nosso redor. Elas não são apenas alertas, mas também guias para nos tornarmos pessoas melhores, mais conectadas com a nossa fé e com o próximo. A ciência, por outro lado, nos traz as ferramentas para compreender e enfrentar os desafios do nosso tempo. Quando unimos esses dois mundos, espiritualidade e conhecimento, nos tornamos mais fortes. João 16h33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a mensagem que devemos levar adiante. Mesmo diante das incertezas, podemos encontrar paz, força e propósito. Agora eu quero saber de você. O que achou de tudo isso que discutimos aqui hoje? Você acredita que essas profecias têm algo a nos ensinar? Ou será que tudo isso é apenas coincidente? Deixe seu comentário aqui abaixo, eu quero muito ouvir a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Dessa forma, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que unem ciência, espiritualidade e reflexões importantes para o nosso cotidiano. Surge uma pergunta inevitável: qual é o nosso papel diante dos mistérios da natureza e das profecias que nos cercam? Será que estamos prontos para enfrentar os desafios que podem surgir, ou estamos acomodados na ideia de que isso nunca vai acontecer conosco? A Bahia é uma terra de riquezas, não só natural, mas também cultural e espiritual. É um lugar que inspira fé, trabalho e união. As profecias que encontramos na Bíblia, como em Apocalipse, não apenas alertam sobre eventos catastróficos, mas também nos convidam a refletir sobre a maneira como vivemos nossas vidas. Elas nos lembram que tudo na Terra está conectado, o homem, a natureza e o divino. E que, quando ignoramos esse equilíbrio, enfrentamos consequências. Mas não devemos temer. Como diz em Isaías 41:10, não temas, pois estou contigo, não te assombres, pois sou o teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essas palavras nos dão a certeza de que, mesmo em tempos de incerteza, podemos encontrar força na fé e na união. Também é fundamental buscar conhecimento. A ciência nos ajuda a entender como o mundo funciona e nos prepara para enfrentar o que pode vir. A fé, por sua vez, nos dá a coragem de seguir em frente, mesmo quando não temos todas as respostas. Se há algo que este vídeo nos ensina, é que precisamos estar atentos. Não apenas às profecias, mas também à maneira como cuidamos do planeta, das nossas comunidades e de nós mesmos.
O futuro não é fixo. Ele é moldado a cada dia pelas nossas ações e escolhas. Fica claro que o equilíbrio entre ciência, fé e ação é essencial para enfrentarmos os desafios do nosso tempo. Não se trata apenas de sermos espectadores passivos das forças da natureza ou das profecias. Trata-se de sermos participantes ativos, buscando entender, prevenir e, acima de tudo, confiar. Sim, as profecias nos alertam sobre tempos difíceis, tempos de transformação e provação. Mas também nos lembram que a esperança nunca deve ser abandonada. Como está escrito em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A Bahia, com todo o seu encanto e espiritualidade, é um símbolo de resistência e fé. E, assim como essa terra abençoada, precisamos ser resilientes, preparados e unidos diante do desconhecido. Seja através da ciência, da fé ou de nossas ações diárias, podemos criar um futuro mais seguro e equilibrado. Por isso, eu te convido a refletir sobre tudo o que compartilhamos aqui. Como você vê esses sinais? Acredita que as profecias trazem lições importantes para os nossos tempos? Ou vê nelas apenas metáforas de transformação? Deixe seu comentário abaixo, eu quero saber a sua opinião. Falamos sobre os riscos, as profecias e o que a ciência nos ensina, mas precisamos lembrar que existe uma conexão maior entre tudo isso. A natureza nos dá sinais o tempo todo. Desde os ventos mais suaves até as tempestades mais terríveis, ela nos lembra de sua força e de sua capacidade de renovação. Será que estamos ouvindo esses sinais? Quando olhamos para as profecias bíblicas, como as do Apocalipse, elas não são apenas relatos de destruição, mas também revelações de renovação e transformação. Em Apocalipse 21:1, lemos: E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Este versículo não fala apenas sobre o fim, mas sobre um novo começo, um renascimento. Assim como as águas do mar que banham a baía, a vida é um ciclo. Existe a calmaria, mas também existem as tempestades. O que importa é como navegamos por esses momentos. Estar preparado, espiritual e emocionalmente, é a chave para enfrentar o inesperado. Além disso, é importante fortalecer que todos nós tenhamos um papel a desempenhar. Não se trata apenas de esperar por um possível desastre ou de temer as profecias. Tratar-se de agir no presente, cuidando do nosso planeta, das nossas comunidades e construindo um legado de responsabilidade e fé. Mesmo que as chances de um tsunami ou terremoto na Bahia sejam mínimas, isso não significa que não devamos aprender como o que acontece em outras partes do mundo. A natureza é imprevisível, e a preparação é sempre uma atitude sábia. Como diz em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Talvez o tempo de agir seja agora, não por medo ou desespero, mas por prudência e sabedoria. Se há algo que a Bíblia nos ensina, é que os grandes eventos, sejam eles naturais ou espirituais, sempre carregam mensagens. Em Mateus 24:6-7, Jesus diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Essas palavras não são apenas um aviso, mas um chamado à vigilância. Elas nos lembram de estarmos atentos aos sinais, não apenas os sinais do mundo físico, mas também os sinais dentro de nós mesmos. Será que estamos preparados para enfrentar desafios? Será que estamos cuidando do que nos foi confiável, como a nossa terra, o nosso oceano e as nossas comunidades? Quando olhamos para a Bahia, vemos uma terra rica e abençoada, um lugar que carrega a força de sua história, de sua cultura e de seu povo. Mas também precisamos nos perguntar: estamos fazendo tudo o que podemos para preservar essa terra? Estamos preparados com responsabilidade para proteger as futuras gerações? Embora as profecias podem parecer esperanças, elas também nos trazem. Como está escrito em Apocalipse 22:12, eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um conforme o que fez.
Essa passagem nos lembra que nossas ações têm consequências, e que somos responsáveis pelo mundo que deixamos para trás. Por isso, este vídeo não é apenas uma reflexão sobre desastres naturais ou profecias. Ele é um convite. Um convite para que cada um de nós reflita sobre o papel que desempenhamos. Não apenas como indivíduos, mas como parte de algo maior, uma comunidade, um povo, uma criação divina. E mesmo que as chances de um tsunami na Bahia sejam cientificamente pequenas, isso não diminui a importância de estarmos preparados. Preparados para cuidar da natureza, para ajudar uns aos outros e, acima de tudo, para vivermos com propósito. Falamos sobre os possíveis eventos, os alertas das profecias, e até sobre a ciência que nos ajuda a compreender o mundo ao nosso redor. Mas há algo ainda mais importante que precisa ser dito. O verdadeiro poder está em como escolhemos reagir diante das incertezas. Se paramos para pensar, as águas que banham a Bahia são testemunhas de séculos de história. Elas já viram tempos de paz, mas também já foram palco de tempestades, de desafios e de mudanças. Assim é a vida. Como essas águas, enfrentamos períodos de paz e outros de turbulência, e é nesse ciclo que encontramos o nosso aprendizado. Quando olhamos para tudo isso, uma mensagem se torna clara. O que nos define não são os eventos em si, mas o que fazemos diante deles. Como está escrito em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por alguma coisa, antes, em tudo, sejam os pedidos apresentados diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essas palavras nos lembram que, mesmo diante dos maiores desafios, há um caminho que nos conduz à serenidade e à força. E esse caminho começa com cada um de nós, na forma como cuidamos da nossa fé, da nossa comunidade e do nosso planeta. Agora eu quero trazer uma reflexão importante. Será que estamos realmente preparados para enfrentar o inesperado? Não apenas no sentido físico, mas também no emocional e no espiritual. Será que estamos prontos para sermos um apoio aos outros, para agirmos com solidariedade e empatia, mesmo nos momentos mais difíceis? Porque, no fim das contas, não importa o tamanho das ondas que venham. O que importa é a rocha sobre a qual construímos nossas vidas. E essa rocha, como Jesus nos ensinou, é a fé, a sabedoria e o amor ao próximo. Por isso, mais do que temer as profecias ou os possíveis desastres naturais, precisamos usá-los como um chamado à ação. Um chamado para sermos melhores, para cuidarmos da criação divina que nos cerca e para deixarmos um legado de esperança para as próximas gerações. Como está escrito em Salmos 46, 1, 2, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio das éguas. Essas palavras nos lembram que, com fé e união, podemos superar qualquer desafio. Diante de tudo o que discutimos, as profecias, os possíveis desastres, as lições da ciência e da fé, uma verdade se destaca: o futuro não é algo que simplesmente acontece. Ele é construído por nós, aqui e agora. As profecias bíblicas não são apenas específicas de eventos catastróficos, mas também convites para a transformação. Elas nos alertam para a importância de vivermos com propósito, de cuidarmos do que nos foi dado e de percebermos que tudo o que faz deixa um impacto, seja na natureza, seja nas pessoas ao nosso redor. Por mais que a ciência nos diga que a chance de um tsunami atingir a Bahia é mínima, a mensagem que fica é maior do que isso. Trata-se de como estamos vivendo hoje. Estamos cuidando da terra e do mar? Estamos cuidando uns dos outros? Estamos preparados espiritualmente para enfrentar os desafios que podem surgir, sejam eles pequenos ou grandes? Como em Apocalipse 22:17, e o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Essa passagem nos lembra que sempre há um convite para a renovação, para a esperança e para o recomeço, e esse convite é para todos nós. Se há algo que este vídeo nos ensina, é que o tempo não espera. As mudanças no mundo ao nosso redor estão acontecendo, e cabe a nós decidir como iremos responder. Não com medo, mas com coragem. Não com inércia, mas com ação.
Não com desespero, mas com fé. Que esperamos ser como a Bahia, uma terra de resistência, de riqueza e de fé. Que podemos enfrentar os desafios com a força da sabedoria, com os pés firmes na ciência e os corações ancorados na espiritualidade. Porque, no final, o que realmente importa não é o tamanho das ondas, mas a força da nossa fundação. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar este vídeo. Espero que ele tenha trazido reflexões importantes e, quem sabe, até te inspirar a ver o mundo de uma maneira diferente. Agora eu quero ouvir você. O que achou de tudo o que foi planejado? Acredita que as profecias têm algo a ensinar? Ou acha que devemos focar apenas na ciência e no que ela nos diz? Deixe seu comentário aqui abaixo, a sua opinião é muito importante. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus amigos. Assim, você me ajuda a continuar trazendo temas como este, que unem fé, ciência e reflexões profundas. E lembre-se, o futuro está em nossas mãos. Ele é moldado pelas nossas escolhas, pela nossa sabedoria e pela nossa fé. Que possamos seguir em frente com coragem, esperança e união. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos vocês.